O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. E eu sou Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, com o lado B do Rio 360, chegando no seu feed 180, 180, 360. O time segue desfalcado, mas a gente tá voltando aos poucos aí. O Daniel Soares está aqui comigo novamente no Saúl Estúdio e a Luara Ramos segue conosco via internet. O episódio de hoje é a boa e velha roleta da pistolagem. Pegamos aí 3 assuntos que estão no noticiário político do Brasil e do Rio de Janeiro. Teríamos uma convidada, mas a gente nem anunciou, porque, enfim, acontece, né, esses problemas de agenda e tudo mais. Ela precisou passar por um procedimento médico e não poderia estar conosco aqui. Ela virá em breve. É um assunto que a gente quer muito debater. Laura, boa noite! Vamos aí para mais uma roleta da pistolagem? Boa noite, Caio, Daniel. Boa noite para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Vamos lá, não vou nem me estender não, porque a roleta sempre rende, né? Então já vamos embora. É isso. Boa noite, Dani. Boa noite, de volta. Semana passada teve uma viagem a trabalho de última hora, né? Tive que me ausentar do programa, mas de volta. É isso. Antes da gente iniciar o papo, eu tenho aqui alguns recados que pra gente é fundamental aí de serem dados, aproveitando até esse espaço que a gente tem aí hoje de não ter convidado e tal. Chegou ao fim, nessa terça-feira agora, a segunda temporada do Lado B Notícias, que está aqui no feed do Lado B do Rio. E aí, enfim, um depoimento pessoal, né? Não foi fácil botar esses 12 episódios no ar, tá? Por uma série de motivos que um dia a gente conta e conversa. Mas foi muito importante pra gente, tá? Primeiro porque é uma oportunidade do patrocínio do Sebrae, não é banal, né? A gente é um podcast independente, contra-hegemônico. Poder fazer uma parceria com uma empresa como o Sebrae não é algo trivial pra gente. Então foi muito importante. Segundo, porque a gente conseguiu fazer algo do nosso jeito, com a nossa linha editorial, né? Fiel ao que a gente pensa, fiel aos nossos princípios e fiel a vocês, a nossa audiência. E o terceiro aspecto, que é que a gente ganhou com essa versão repaginada do Notícias, a gente ganha aí, mercadologicamente falando, mais um produto para oferecer primeiro a parceiros, né? A gente quer ter aí terceira, quarta, quinta temporada com novos parceiros, quem sabe, ou com o próprio Sebrae falando de outras coisas. E oferecer a vocês, né? Vocês, como ouvintes, ganham também uma nova possibilidade de um novo produto, um novo conteúdo com o selo Lado B. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ainda não ouviram, acho que vale dar uma chance, tá, gente? Porque, assim, são as histórias bacanas, de gente comum, tá? Pessoas trabalhadoras, contadas a partir de projetos do Sebrae com outros parceiros, inclusive com o governo federal, com prefeitura, com política pública também, a gente fala nos programas, né? A Central 3 postou um cortezinho do episódio 11 nas redes, que foi até narrado pelo Daniel, e a gente vai reproduzir agora para vocês entenderem um pouco a pegada do que foi essa segunda temporada do Lado B Notícias. Porque não dá para ensinar a pescar sem vara, linha e anzol. Quando eu fui fazer a mentoria, o curso lá com as meninas, eu estava num período, assim, desmotivada. Não vou mentir pra você, porque eu estava com a bebê, estava de bebê. A minha bebê estava com mais ou menos 1 ano e 4, 5 meses. Então eu não tinha muito tempo para trabalhar, eu não tinha aquele tempo de estar na internet procurando informações, né? E assim, o curso, ele já abria assim, meus olhos, dizer que realmente que eu tinha que prosseguir, não podia desistir e que eu estava aprendendo ali para continuar. E dali eu aprendi muita coisa, muito mesmo, porque coisas que eu nunca não sabia, de jeito nenhum. E que hoje eu dou graças a Deus, assim, graças a Deus e a mentoria que veio me ajudar, né? Porque eu não sabia muito, eu não sabia calcular. Eu calculava o valor de um bolo na minha mente, mas era diferente, né? Os meninos, ele tinha a planilha, ele explicava, cálculos, tudo direitinho, então eu aprendi pro resto da vida e para passar até para outra pessoa que chegar para mim e perguntar, eu sou capaz de dizer, olha, assim, vale a pena, porque para mim tá valendo a pena, né? Até criei combos, criei coisas que as meninas me passaram para mim que eu não tinha nem noção. Minha mente não era aberta para isso, e minha mente abriu para coisas que eu não imaginava, né? Além de dar a qualificação,
existe também o acesso ao crédito. Então, para quem está começando o seu empreendimento, seja ele um nano-empreendimento, que é quando é uma pessoa única fazendo ali, vendendo suas joias, vendendo bolos, vendendo alguma coisa, seja prestando serviço de limpeza, um serviço de manutenção, um serviço de mecânica, essas pessoas elas conseguem também dar esse salto em termos de capital de giro, porque o capital de giro é um grande problema. Ouça esse episódio completo no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube Music, no site da Central 3 ou onde quer que você escute os seus podcasts. Também está chegando ao fim a segunda temporada do Lado B Revista no YouTube. Tem mais 2 episódios, um vai sair na próxima quarta-feira que vem. Foi um papo bem bacana sobre imposto de renda. E aí a importância, a origem, o conceito, o que é imposto de renda. Também falamos de modelos de outros lugares e por que a gente deve defender a proposta do governo de aumentar essa faixa de isenção aí para quem ganha até R$5.000, ainda que ela tenha suas limitações, e a gente falou sobre isso também. O Lado B Revista é exclusivo do YouTube e tem apoio do escritório Normando Rodrigues Advogados. E para você que não tem o hábito de ouvir ou de ver alguma coisa nessa plataforma, prefere, de repente, podcast, a gente vai colocar agora um trecho do papo com Paulo Júnior, nosso amigo Paulo Júnior, jornalista, documentarista aqui da Central 3, no episódio 16. Então eu notei aqui que eu queria te falar que isso é chocante. Eu abri em casa pra lembrar. Netflix no Balanço da Ancine de 2024 tem 7.300 títulos. São mais ou menos 200 brasileiros. Tem 3% de conteúdo brasileiro. Tem mais coreano e turco do que... Com certeza tem. E esse número caiu de 2023 para 2024, 16%. Então assim, não tem a mínima preocupação de também ter uma relação com o país que você tá. E no top 5 dos streamings hoje, Amazon, Netflix, Globoplay, Max e Disney, você tem 7% de conteúdo nacional. Outro problema, desses conteúdos brasileiros que estão nessas principais páginas de streaming de assinatura, essas 5 que eu falei, 80% são de Rio e São Paulo. Então tem um problema mais grave ainda, porque, cara, se a Netflix tem só 200 e poucas coisas brasileiras e a gente tem uma média de 80% Rio e São Paulo, aí lá os documentos da Ancine são muito bons. Quem quiser entrar é só procurar lá Oca Ancine, né? Que é o observatório. Cara, você tem tipo assim, uma produção de Rondônia em todos os streamings do mundo. Tem uma de, sei lá, do Pará, sabe? Metade dos estados brasileiros tem menos de 15 produções nos streamings. Então, cara, tem um Brasilzão aí pra você, tipo, passear e fazer correr. A TV a cabo fez isso. A TV a cabo, ela precisou comprar esses filmes. Precisou se coçar. A HBO precisou falar, opa, preciso comprar filme brasileiro. Eu não posso só ficar passando aqui o Harry Potter pra sempre, se eu quiser. E isso fomentou o mercado, virou um lugar para passar os filmes. Então a regulamentação é para o mercado girar. Espero que a gente se livre dessa coisa, né? Como você disse, de um resquício aí de um governo de direita que não entende a necessidade dessas coisas. Que acha que isso é coisa de comunista, que uma reserva de mercado é uma coisa pobre, menor, que está obrigando a pessoa a ver o conteúdo nacional. Cara, é isso, tem 7.000 títulos na Netflix. Não é que você tem que ser obrigado a ver filme brasileiro. Mas o Brasil tá botando essa empresa de pé, cara. O Brasil é o segundo país com mais assinatura de streaming no mundo. O Brasil faz essas coisas acontecerem. O Brasil tá bancando lá o Round 6. A gente, é o nosso dinheirinho aqui. É o que eu falei. 75% das casas de um país fudido como o nosso estão pagando essas coisas, cara. E é uma volta mínima, justa, e espero que a pressão das entidades consiga fazer subir mesmo a maior porcentagem possível de que essa cota do imposto conseguir chegar, vai ser melhor para a indústria nossa. E aí, gente, o Sebrae e o escritório Normando Rodrigues são parceiros nossos pontuais, né? A gente faz um contrato com eles, e um contrato que tem um tempo determinado. E a gente quer que o nosso principal parceiro seja a nossa audiência. Então, para a gente conseguir viver após esses contratos acabarem, né? A gente precisa que vocês, caso tenham condições, sejam financiadores, né? Mensais do Lado B. Então você ajuda o Lado B em apoia.se/Lado B do Rio a partir de 10, 20 ou 50 reais. Se você não pode se comprometer mensalmente, você pode ajudar
quando puder, fazendo um Pix de qualquer valor para lá do @yahoo.com. Tem gente, inclusive, que está fazendo Pix recorrente, por exemplo. Tem lá o pessoal que bota lá, que você consegue colocar no seu aplicativo do banco. Você consegue colocar lá para, sei lá, todo dia 5, todo dia 10, todo dia 15, fazer lá um Pix de 5, de 10, de 20 reais pra gente, tá? Então, lá do @yahoo.com. E mais um recado, que esse também é bastante importante. A galera da UERJ, acho que ficou com ciúme da nossa parceria, que já tá aí histórica com a UERJ, na Jura, e entrou na jogada, né? Eles chamaram a gente... Da UFRJ ficou... a galera da UFRJ ficou com ciúme, né? Que a gente tem essa parceria já há bastante tempo com a UERJ, fazendo os podcasts da Jura da UERJ aqui no lado B. E aí o pessoal do UFRJ falou assim, não, a gente quer o lado B do Rio também. Então a gente vai participar de uma mesa para debater poder, mídia e resistência popular a partir da reforma agrária, né? Da luta da reforma agrária. Então anota aí, você que está aqui no Rio, segunda-feira agora, dia 9, às 13 horas, né? 1h. Eu vou estar representando o lado B. A mesa tem a vereadora Maíra do MST, que já esteve aqui conosco, uma amiga da casa também, e o professor Cleiton Gerhardt, nome dificílimo aí do professor Cleiton, mas um pesquisador também da área, importantíssimo. Cleiton. Professor Cleiton, na mesa de abertura da 12ª Jornada Universitária da Reforma Agrária. Vai ser no Fundão, tá? No Centro de Tecnologia da UFRJ, auditório G122, no Bloco G, lá na cidade universitária. Então, a gente vai colocar aqui na descrição e tem também nas nossas redes sociais esse evento, e eu sempre falo isso, eu fico muito honrado. Eu fiz faculdade particular, né? Eu tenho 2 faculdades particulares. Fico muito honrado de entrar numa universidade pública a partir do lado B. E isso tem acontecido, né? Tanto na UERJ, já fomos, quanto na UFRJ, na UF, enfim, a gente fica muito honrado de participar, de estreitar o laço com essas universidades, principalmente a UFRJ aí que está passando por problemas de contingenciamento, a UERJ também está sempre em crise de grana, e para a gente defender a universidade é muito importante. Então a gente costuma ficar muito feliz pessoalmente de entrar na universidade através não pelo vestibular, né, mas através dessa iniciativa que é o lado B do Rio. Agora o Cezão vai girar a roleta para a gente falar de Brasil e de Rio de Janeiro. Roletão da pistolagem. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada em maio a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, fugiu do Brasil. Se evadiu. Vi gente dizendo assim, sai do país. Ela saiu do país. Não saiu do país, não, ela fugiu. Ela fez uma live aí num canal fascista qualquer, disse que estava fora mesmo e que queria se basear na Itália, porque ela tem uma cidadania italiana e tal. E ela tá com pedido de prisão preventiva em aberto, né? E foi incluída hoje na lista da Interpol. E agora a Justiça Brasileira vai começar a negociar, né, uma possível extradição aonde quer que ela esteja. Dão conta que ela está em Miami, né? Já tá meio certo, porque um camarada que é viciado num joguinho de mapa, né? Geolocalização. Triangulou pelos prédios. Pelos prédios. Que coisa, né, cara? Enfim. Esse mundo tá muito louco. E aí, Luara, eu acho Significa que você também pode ser triangulado se fizer videozinho na rua, né? Se a Carla Zambelli foi... já tá sendo. Por favor, não cometa crimes. É interessante não cometer recomendável. Tá proibido. E aí, Luara, eu acho que assim, mais do que o caso da Carla Zambelli em si, né? Que eu acho que, enfim, a gente pode falar sobre, claro, mas figura escrotíssima, né? Eu acho que a gente pode abordar o que isso significa pro bolsonarismo, né? Eu li não lembro de quem foi a análise, porque, enfim, a gente vê em tanto lugar, né? Mas foi uma análise que eu concordei e quero jogar pra você, que isso pode tá botando na justiça brasileira, na STF, né? Os outros bolsonaristas que estão sendo julgados por outros crimes, inclusive o crime de golpe, na roda da fuga, né? Ou seja, passaporte pode começar a ser apreendido, as prisões que não estão saindo podem começar, as prisões preventivas começar a rolar. O que você acha que repercute no bolsonarismo essa fuga, né, da Carla Zambelli, a patriota Carla Zambelli, fugindo do Brasil? Caio, então, assim, eu acho muito otimista essa visão de que pode, né, porque a gente viu que rolou isso, rolou uma fuga geral, assim, tem muita gente foragida mesmo em outros países até, tem gente na Argentina, tem gente nos Estados Unidos, falando de participaram, né, do 8 de janeiro diretamente, e não só desses nomes mais conhecidos. O caso da Carla Zambelli, eu acho que ela não tinha muito o que fazer, pra ser bem sincero, a situação dela é
é bem complicada, né? Lembrando que são 3 processos que ela tá respondendo. O que ela foi condenada é aquele do hacker de Araraquara, não é isso? Isso, que invadiu o CNJ. Ainda falta da perseguição com arma e falta um outro ainda. Acho que é do próprio golpe, né? Sim, ela tá também. Participação ali dos atos antidemocráticos. Então, eu acho que ela não tinha muito o que fazer. A estratégia dela é essa, até para poder, né, tentar manter ali, se manter relevante, manter o nome ali na grande mídia, porque ela estava sendo esquecida até pelos próprios bolsonaristas. Esquecida não, isolada, né? Ela já estava isolada politicamente, já estava sendo rechaçada pelo próprio Bolsonaro e pelo bolsonarismo. E eu acho que isso aí é aquela tentativa, né, uma última cartada aí para poder de reencontrar, né, de se reencontrar com o bolsonarismo. Ela falando que vai denunciar as supostas arbitrariedades do processo dela, toda aquela coisa que a gente nunca sabe até onde começa de fato o ativismo e onde é burrice pura, porque nós estamos falando de Carla Zambelli, né? Então, eu vejo um pouco disso. Quando eu falo que eu acho otimista, é porque eu acho a condução de todos os processos relacionados aos bolsonaristas, né, como tudo, mas principalmente dessa situação, né, dos atos antidemocráticos, das eleições para cá também, foram conduzidos com muito respeito a todo o processo. E aí, quero colocar muitas aspas, porque é claro que a gente defende, né, que haja um respeito, né, o direito das pessoas se defenderem. Mas nós estamos falando de um caso completamente atípico, que é de uma extrema-direita que não respeita nada. Então, já era para estar rolado há muito tempo a apreensão de passaporte, dificultar a vida dessa galera mesmo, para que eles não possam acessar alguns serviços, saca? Algumas coisas próprias do Estado brasileiro. E aí, tô falando assim, já tinha falado isso lá atrás, parece coisa simples, mas que essa galera não possa ingressar em serviço público, por exemplo, entendeu? Que responda, porque é um ataque ao próprio, né, Estado democrático. Então, como o próprio processo já diz. Então, eu acho assim, que devia ter várias coisas que dificultassem realmente a vida desse pessoal e não rolou. Sim. Isso acaba gerando muita frustração na gente, porque parece que as coisas não andam e que eles encontram sempre brechas. Por exemplo, o fato do Eduardo Bolsonaro poder atacar diretamente o Estado e o governo brasileiro é um negócio que, na minha época, vou falar quando a gente começa ali a entender militância e tudo, eu vou colocar talvez há 10, 15 anos, isso seria um escândalo completo. Você pensar um parlamentar que fizesse um negócio desse, já sabe, ele não poderia nem, eu acredito, né, nem ter saído do Brasil pra fazer esse tipo de coisa. E hoje falam livremente, assim como outros ativistas bolsonaristas que fazem isso, né, dos Estados Unidos e tal, que já deveriam ter sido punidos, extraditados, enfim. A gente sabe que lá nos Estados Unidos é mais difícil do que em alguns outros países da Europa e tudo, como a Carla Zambelli fala que é pra Itália e tal. Mas isso seria um escândalo e não é tratado. É tratado com aquela coisa toda, aquela lenga-lenga, uma morosidade que, além de frustrar, ela é realmente um escárnio, assim, vou falar até dos termos liberais aí, com o contribuinte brasileiro, porque mal, né? É sério, você pensar que a Carla Zambelli exerceu quase metade do mandato dela, usou a verba parlamentar. Mais da metade? Exerceu quase 3/4. Mais da metade. Exatamente. Para poder atentar contra a democracia brasileira. E isso foi, sabe, permitido. Então, de pouquinho em pouquinho, né? Semana passada eu falei que como a gente devia dificultar a vida dessa gente, de pouquinho em pouquinho esses caras usam as brechas e tudo, usam grana pública, usam, né, o próprio assento ali, né, no parlamento, para poder atentar contra a própria democracia. Isso sempre foi uma discussão, né, das questões, dos limites da democracia, né, da democracia burguesa e tal. Realmente, eu acho que sim, é uma discussão pertinente a gente pensar, né, pô, a pessoa tem votos, mas aí, como é que a gente lida então com isso, né? E eu acho que lida restringindo mesmo, não só liberdade e tal. Acho até que a gente pode discutir sobre essa questão, né, de prisão, já que a gente está numa semana em que está falando muito sobre o limite das ações, das piadas, dos atos, das palavras. Eu acho que a gente pode pensar aí em penas, né, que sejam... eu acho que não me vem outra palavra que não seja alternativa, mas que eu acho que só a prisão, ela não resolve mesmo, sabe? Não só por causa da Carla Zambelli, mas para ataques à democracia, assim. Porque eles
claro, vão continuar tentando contar essa história de perseguição, é a narrativa bolsonarista, que vai ser, eu acho que um dos fios condutores da campanha da extrema-direita, né, com certeza, anistia e tudo mais, em 2026, mas que eu acho que precisa ser revertido em novas formas de se pensar a democracia também. E esses espaços. E é por isso que eu falo de penas alternativas. Que gerem constrangimento mesmo, sabe? Que as pessoas tenham que explicar por que estão defendendo então. Que aí acaba se enrolando. E eu acho que é onde encontro, assim, onde o bolsonarismo vai se encontrar nas suas duas vertentes. A mais radical e a que, olha, também não dá, vandalismo eu sou contra, sabe? Fugir da justiça brasileira não pode, porque tem essa ala também que está ali em discussão. Mas a gente sabe que a fuga da Carla Zambelli e também essa manobra, que também é uma fuga, né, do Eduardo Bolsonaro, e que pode rolar com outros também, para uma base bolsonarista mais radicalizada. E essa base mobilizada para 2026 é fundamental para que o bolsonarismo resista como vertente, independente de qual seja o seu candidato, mas que tenha ali a sua, né, base. Caio costuma falar de doidinhos, mas não são, né? São os radicalizados mesmo. Não tem nada de. A gente acha loucura, mas os caras estão mobilizados, organizados. Tem aí. Fazendo evento do PL com a Meta, né, com as Big Techs, para poder aprender a usar a IA e tal. Então, assim, vai ter esse pessoal também. E o que me preocupa, essa morosidade que eu falei da justiça e essa condução muito dentro do processo e tal, para dar, né, até eu acho também, para poder não dar margem a essa coisa da perseguição. Mas vai rolar de qualquer forma, esse que é o ponto. Então, eu acho que a restrição a justiça tinha que funcionar, sabe? E não vejo esse funcionamento como eu acho que deveria ser, porque o tempo das redes, o tempo da fuga, o tempo que as coisas acontecem ali, ele é muito diferente do tempo da justiça. E aí que a gente tem, né, já tentou discutir várias vezes, agora até voltou, né, coisa das redes sociais, mas não acompanha. Então, é realmente um desafio que está estreitando ali com o uso de IA, de manipulação de imagem, para 2026. Já a gente, né, falou que em 2022 já ia ser bem assim. Eu até esperava que ia ser mais difícil do que foi. Em relação a isso, né? Mas eu acho que 2026 está bem complicado, porque vai ser acho que o ato final, saca? Porque já tem Bolsonaro condenado, já tem vários bolsonaristas em processo, né, respondendo a processo. Então ou eles dominam, né, e vêm mesmo para as eleições, né, para grandes capitais, cenário e tudo mais, ou podem jogar fora um trabalho que, né, vem construindo ali até de antes de 2018, mas principalmente a partir da eleição do Bolsonaro. Essa coisa da... Vai. Não, só para poder fechar. Como é uma turma que joga muito no tudo ou nada, que tá sempre esticando a corda, eu não acredito que haverá, né, um recuo deles, né, como esse tipo de coisa aí, né, esse tipo de manobra, como eu falei, não foi exatamente um recuo. Eu acho que é parte da narrativa, né? Acho que você tocou num ponto interessante que eu sempre penso na Zambelli, né, que é a coisa das redes sociais, né? E aí eu acho que a gente precisa falar da regulamentação da rede social. A Zambelli não só fruto disso, como ela se alimentou disso o tempo inteiro. E ela foi punida, inclusive, para sair das redes sociais e tal. E novamente ela entra em cena a partir, né, agora no YouTube, de um canal fascista. Ela novamente entra em cena a partir das redes sociais, né? Embora uma fuga efetiva, né, na vida real. E acho que outro aspecto que é importante lembrar, por isso que eu falei sobre como repercute isso no bolsonarismo, é que o Bolsonaro, né, que tudo indica, não lembro de ter ouvido ele falar mesmo, né, nominalmente, porque também não acompanho o que ele fala, mas assim, a grande mídia diz que ele culpa a Carla Zambelli pela perda da eleição. Né? Ele acredita que aqueles milhões de votos que o Lula conseguiu tirar dele, né, para o segundo turno, e considerando inclusive a tentativa de golpe da Polícia Rodoviária Federal, vai muito em conta do fato da Zambelli ter ameaçado, né? Corrido atrás de um homem com uma arma em punho no sábado à tarde. Ela, pessoalmente, com segurança, colocado a arma na cara do meu camarada Luan, a quem eu mando um abraço, ouvinte também.
no sábado à tarde da eleição, assim, quando inclusive, porra, né, tem várias questões particulares, o sábado da eleição já é eleição, né? Então eles veem isso eles veem a Zambelli com essa distância, ou parece que vem, né? Lembrando que eles também são vários, né? Bolsonarismo são vários, mas o próprio Bolsonaro teria rompido com ela por causa disso, e ela lá tentando lamber ele de novo. Então eu acho que isso, eu acredito, eu vou um pouco contra não, né? Mas enfim, eu acho que eu adiciono aí um pouco, Luara, que eu realmente acredito que eu acho que o STF pode começar a caçar passaporte, sim. Porque embora tenha gente fugida já, os fugidos, o Eduardo Bolsonaro não tá no processo do golpe. E, inclusive, o Eduardo Bolsonaro dizem até que ele sabia que ele ia entrar em algum pepino, né? E por isso que ele fugiu, mas ele não tá. E quem tá, né, são os golpistas, peixe pequeno e tal, né? Ou peixes desconhecidos, né? Nem sempre pequenos, mas desconhecidos. Eu acredito que com isso, né, pessoal que tem passaporte europeu, pessoal que tem casa, vai ter uns militares aí que tem casa em outros lugares, residência em outros lugares, eu acho que eles vão ficarem de olho, porque abre um precedente tranquilo pro STF começar a caçar passaporte desses caras, exatamente porque, ó, é uma colega de vocês aí que acabou de fugir, então eu não vou dar esse mole. E só pra completar esse assunto, né, mais uma vez, aquilo que a gente sempre fala, né, a imprensa corporativa tratando com eufemismos, né, a Carla Zambelli não fugiu, isso. Ela deixou o país. Foi ridículo, assim, é difícil. Não, lembrando, comparando, desenterraram. Desenterraram uma capa Daniel. da Veja, depois infame, como a maioria das capas da Veja, com o Lula, né, em tom vermelho, ameaçador. Acho que de 2016 a 2017, o plano secreto de Lula para fugir, para ir para uma embaixada e fugir e evitar a prisão. Né? Então o Lula, sem nenhum indício, né, foi capa de revista por uma potencial fuga antes da condenação dele, pelo Sérgio Moro. E a Zambelli efetivamente fugiu depois de condenada pelo STF e ela deixou o país. Não, isso aí é uma vergonha. E realmente. Que é citado até, porque ela tem o cuidado de falar, eu acho que é um cuidado dela de falar assim, que tá em tratamento e não sei o quê, porque também pode alegar que não, peraí, se ela quiser desfazer ali. Mas logo depois ela diz também que vai denunciar as tais arbitrariedades. Então a gente sabe muito bem que isso é para poder manter, né, se manter em foco e também tentar se reconciliar ali com o bolsonarismo. Vamos ver aí também como é que vai ser na Câmara, né? Que ela pediu licença médica, como a Laura falou, mas não disse que ia sair do país e deveria ter dito e tal. Enfim, tem algumas nuances aí. Ela que, enfim, vai perder o mandato. O presidente da República, se sair assim, pode ser declarada vaga a presidência, né? Pois é. Por que a Câmara não pode ser a mesma coisa? Eu acho que vai ter, ela vai, enfim, vai ter alguns desdobramentos. Vamos ver também qual a disposição do presidente da Câmara atual para desdobrar isso. Cezão, gira aí a roleta que a gente vai pro segundo bloco. Faltando cerca de 16 meses para a eleição, o Instituto Quest, em parceria com a Genial Investimentos, acho ótimo quando a Genial Investimentos contrata a pesquisa para... A gente tá fudido mesmo. É isso que a gente tá defendendo. Enfim, feito esse parênteses. O Instituto Quest, né, voltando, em parceria com a Genial Investimentos, divulgou hoje pesquisa que mostra Lula em empate técnico com Fascista de Freitas, o governador de São Paulo do Republicanos, Michele Bolsonaro, né, que eu não sei a profissão, do PL, também não sei, é do Distrito Federal, né, que ela tá afiliada, eu acho. Ratinho Júnior, governador do Paraná, do PSD, né, e filho do Carlos Massa. E Eduardo Leite, que agora está também no PSD, governador do Rio Grande do Sul. Ou seja, empate técnico de Lula com 4 candidatos da extrema-direita ou da direita baseados na extrema-direita. Na pesquisa também há empate com o Jair Bolsonaro, embora, foda-se, Jair Bolsonaro está inelegível. E aí também fizeram um cenário contra Eduardo Bolsonaro, que andou especulando aí seu candidato. Eu acho que tem forte chance do seu Eduardo Bolsonaro, mas enfim, depois a gente fala isso. O Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, e o Romeu Zema, governador. O Ronaldo Caiado é do União Brasil e o Romeu Zema do Novo, que é o governador de Minas. E aí o Lula ganha aí no primeiro turno, né? Ganha no primeiro turno não, né? Leva vantagem no primeiro turno de cerca de 10 pontos. Tá ali entre 43 a 33 ali com esses caras. A Quest também mostra
que Lula 3 tem a maior desaprovação desde o início do mandato. 57% dos brasileiros desaprovam o governo, contra 40% que aprovam. E aí a pesquisa mostra que também, na disputa da narrativa pela fraude do INSS, 31% dos brasileiros responsabilizaram o governo Lula pelo caso, 26% não sabem de quem é a responsabilidade e 8% colocam a responsabilidade no governo Bolsonaro. Eu gosto de esperar, a Quest para mim não é a pesquisa ser levada em conta, tá? A primeira coisa que eu digo, acho que tem pelo menos o Datafolha mais confiável, enfim. A gente está no momento em que nós somos quem defendemos a pesquisa Datafolha. A Quest, eu desconfio algumas da metodologia um pouco, mas enfim, os dados estão aí e me parecem factíveis, considerando aí o cenário atual, né, Dani? Mas também, eu sempre falo isso, né? Faltam 16 meses para a eleição e uns 10 meses para a campanha efetiva, né? Ou 12 meses para a campanha efetivamente. O que esses dados, o que diz pra você esses dados aí da Quest? A gente já comentou isso aqui, né? Acho que na minha última participação, 2 semanas atrás ou uma semana antes, não lembro. É a dificuldade do governo associar bons dados da economia, né? Todos os dados melhoraram de 2023 para cá, praticamente todos, né? Não tem nada que o Brasil, quase nada, que o Brasil no meio de 2025 esteja pior do que em dezembro de 2022, janeiro de 2023. Mas essa dificuldade de associar isso às ações do governo, né? E aquela desconstrução histórica, né, do PT, feita aí há 15 anos, pelo menos, em todos os setores, e aprofundada pela atuação das redes, né, pela microatuação das redes. A gente viu aí matéria do Intercept, né, que se infiltrou no seminário do PL com as Big Techs, ensinando, né, como fazer, como passar a mensagem, como entrar mesmo, né, na cabeça das pessoas. É muito bem sucedida, né, essa desconstrução. Então, qualquer notícia negativa, e são muitas notícias negativas, é claro, muitas atrapalhadas que o próprio governo se enfia, servem para marretar isso na cabeça das pessoas. Então, se você sair na rua e conversar com muita gente, pelo menos aí metade das pessoas vão achar que o Brasil está na beira do caos, né? Que a economia está em frangalhos, que a roubalheira é generalizada, porque é isso que elas recebem todo dia, e é uma visão que elas acabam tendo, e vão ter muita matéria. E é um lugar comum também, elas já estão. Elas já querem achar isso também. Elas já querem achar isso, é um lugar comum. Mas assim, se abrir os portais de notícia, fora da própria bolha deles, vão ver isso também, né? O G1, o UOL vão 90% do tempo, 80% estão com matérias negativas com o governo. E eu achei interessante que, não lembro se foi qual dessas pesquisas de avaliação do governo, que saiu na semana passada, eu estava viajando, mas eu vi mais ou menos, que viu que a maioria das pessoas já avalia positivamente a situação do país de forma isolada. Estão otimistas com a economia. O governo tá ruim. Estão otimistas com a economia, estão achando bom uma política Y, uma política X, mas o governo não presta. Né? Então Deus é brasileiro. Exatamente, né? É um descolamento total que passa por todas as ações que a gente discute aqui há quase 10 anos. E quanto a esses números de empate técnico, né, do Lula com essas principais candidaturas do campo da extrema-direita, a gente vê que um certo amalgamento, tipo qualquer um contra o Lula, né? Então, o eleitor do Jair Bolsonaro, ele vai ser eleitor da Michelle, ele vai ser eleitor do Eduardo Leite. Quem aparecer contra o Lula, ele tá comprando. E essa margem dos que se chamam nos Estados Unidos de swingers, né? Dos votos que vão para cá, vão para lá, é que a gente vai entender até o segundo semestre do ano que vem se essa rejeição que foi sendo construída, né? Essa rejeição marginal, né? Porque rejeição você já tem. Você pode considerar os 41% que votaram no primeiro turno do Jair Bolsonaro em 2022, esses não vão votar no Lula de jeito nenhum, né? A questão os 7%, os 7 pontos percentuais que o Bolsonaro ganhou no segundo turno, e se eles se manterão, né, em qualquer cenário, e como vai se comportar aquela margem que foi fundamental para o Lula vencer em 2022. E aí esses que não, o Zema, o Caiado, que acho que ficam abaixo, né, isso diz mais sobre a rejeição ao nome deles do que a adesão ao nome deles, porque Michelle Bolsonaro não tem
rejeição, né? Isso, a campanha não começou também, você fala também, né? Se não tem campanha, eles estão nadando sozinhos, só fazendo campanha positiva. Não tem campanha negativa contra Eduardo Leite, contra Ratinho Filho. Ninguém nem sabe quem é direito fora do Paraná e do Rio Grande do Sul. Aliás, se duvidar, o Eduardo Leite deve ter os piores números dele no Rio Grande do Sul, onde ele tá bem desgastado. Depois do segundo. Exatamente. Ele tá desgastado não significa que as pessoas vão votar no PT, né? Podem ser que queiram o nome mais à direita ainda, e é mais provável. Mas pro cenário para 26 lá, na eleição estadual. Mas é isso, né? Você tem muito amalgamado aí o 40% que vai votar contra o Lula, ou em quem for ungido da extrema-direita. A extrema-direita pode não vir de forma unificada. Eu acho que é um ponto. Né? Meu ponto é esse. Porque esses cenários foram sempre explorando Lula contra alguém, porque Lula contra um deles. Olha só, a gente citou aqui 4 nomes de empate técnico e 3 que o Lula vence. A gente citou 7 nomes da direita, da extrema-direita, vamos botar assim, que serão abençoados pela extrema-direita. Só se for concorrer um só, se for concorrer 2, já racha pelo menos uns porcentagens, uns 5%. E se for concorrer um só, significa que tem 6 que não vão concorrer. E significa que são 6 alas, 6 partidos ou 6 e outra coisa, correligionários que estarão insatisfeitos, porque aqui é um cenário de abertura que todo mundo acha que pode ser presidente, exatamente porque já parte dos 41%. Vou dar o grande exemplo que a gente tem aí das últimas 4 eleições, talvez 3, dessas projeções antecipadas de segundo turno, o candidato que, se não tivesse outros candidatos, ele seria candidato, ele seria o eleito, né? Temos aí o Ciro Gomes, que, se a gente olhar em 2021, primeiro semestre de 2021, um ano e meio antes da eleição de 22, ele ganhava do Bolsonaro nas projeções de segundo turno. E aí tinha até um certo debate ali, o Lula ainda inelegível, antes de março de 21, ali no meio da pandemia, que o Bolsonaro tem uma queda da popularidade importante. Tinha gente, até no nosso campo, não exatamente da esquerda, mas no campo progressista, democrático, né, que falava, não, o PT não pode lançar candidato, o PT tem que apoiar o Ciro Gomes, porque o antipetismo é muito forte, né? E ele vai. É um lugar comum, fácil de falar. O antipetismo, o antipetismo é muito forte. Se ele botar 30% num qualquer num poste, como foi o caso do Haddad em 18, ele vai pro segundo turno e perde. Porque o Ciro Gomes teria vencido. Ninguém sabe se o Ciro Gomes teria vencido em 18, no segundo turno. E aí fazer essa projeção para 22, que teria que ser um candidato, como o Ciro ou qualquer outro que você imaginar, Dória, que era um nome bem falado, né? Ali durante a pandemia, qualquer outro campo, algum outro candidato no campo da direita, fora do bolsonarismo imediato, que seria uma estratégia, né, pra vencer o Bolsonaro. Mas é aquela coisa, você tá fantasiando um nome pra liderar uma frente única, uma frente ampla que não existia. Quem existiu e liderou uma frente ampla contra o bolsonarismo chama o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é. Né? Então, agora, essa lógica se inverte. Quem vai liderar uma frente ampla de direita para derrotar a frente ampla democrática, né? Não tem um nome dado. Não tem. Na direita, e não necessariamente a gente vai chegar ao final do processo eleitoral com uma liderança cristalizada. E isso, por enquanto, ajuda esse nome, porque as pessoas vão ver lá Lula e Michele Bolsonaro, bota Michele. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E aí, Luara, além dessa separação que eu acho que pode existir, o Bolsonaro já faz menção de que pode apoiar o Tarcísio, mas não muito, que o Tarcísio não é muito, o Tarcísio vai se descolar dele. O Eduardo Leite é um bolsonarista que claramente é um bolsonarista que não quer ficar lambendo o Bolsonaro, é um bolsonarista de neutro. Né? Mas se precisar, vai de novo, que a gente sabe. Vai. Então, aí que tá, vai. Mas na hora do vamos ver da campanha, e você sabe muito bem disso, você já participou de campanha e tal, que você precisa muito dessa galera muito unida pra várias coisas, a imagem fica, mas lá dentro não, né? E se sabotam e tudo mais. Então, por isso que eu tenho muita calma nessa hora. Porque, primeiro, eu não duvido de vir, por exemplo,
Zema e Eduardo Bolsonaro. Ou Eduardo Leite e Eduardo Bolsonaro. Né? O PSD tá doido pra ir vir sozinho aí, né? Exatamente porque o PSD é desses, assim, não vamos apoiar o Lula não e tal, mas se precisar apoiar o Lula, vai apoiar. Assim como não vamos apoiar o Bolsonaro não, e se precisar, vai apoiar. E a grande chance de apoiar ninguém. Exatamente, de esperar pra ver. Cada ala e cada estado então, vai apoiar alguém e o partido vai liberar. O Kassab fala, não, vai ser o Ratinho, e aí o Bolsonaro vai apoiar o Ratinho, que o Ratinho gosta de vir. Ou lançar o Ratinho numa expressão muito feliz da política brasileira, que é o cristianizado. Por causa do Cristiano Machado, que era o candidato do PSD, aliás, mas era aquele PSD, dominante e tal, na eleição de 1950. O PSD não apoiou o Getúlio Vargas, pelo PTB, lançou o Cristiano Machado, mas não fez campanha pra ele. Cada ala apoiou um candidato. Exato, boi de piranha, que eu acho que pode acontecer com o Ratinho, né? E com o próprio Eduardo Leite, agora no PSD. Então, assim, o PSD... Então vai variar isso. E o outro ponto, Laura, que eu gosto de falar sempre, é o fato de não ter um candidato claro na extrema-direita por enquanto, ajuda a extrema-direita. Exatamente porque o Tarcísio é o grande nome, mas a Michelle e o Eduardo são nomes ali que estão ali. Por que ajuda a extrema-direita? Porque não começou a campanha de desconstrução. E se tem um partido nesse país, comunica mal, concilia, faz os caralho a quatro, mas que sabe fazer uma desconstrução de imagem, chama-se PT. O PT, vai ser a Michelle? Então tá bom. Senta aqui, vamos fuçar o que a Michelle fazia. Talvez nem precise, né? Porque o PL, os grupos do PL exatamente, não. Mas o PT sabe fazer e sabe surfar nessa onda. Inclusive tem um zoom de rede social que a história lá do primo traficante do Nicolas e tal, quem vazou foi gente do próprio PL. Porque eu sempre falo tomando muito protagonismo. Eu sempre falo isso, eles são tão rachados quanto a gente. A diferença é que eles se unem no momento certo. Eles têm mais momentos na hora, né? Mas na hora da eleição não tem... É guerra, né, gente? Eles se unem mais. Mas eles são tão rachados quanto. E assim, vai ser o Tarcísio, então tá bom. Então eu acho que o PT também vai esperar esses nomes, e por isso que também que a extrema-direita ainda não, o Bolsonaro e tudo, ainda não viabilizaram ninguém, porque se começar a campanha agora, meu irmão, quem tem com a máquina é o PT. E aí o PT vai... Essas pessoas, eu não vi os números, mas eu acredito que muito desses números tem lá, não conheço. O Tarcísio vai ter lá o número de não conhecer. De não conhecer, que é contra o Lula, que é mais... Exatamente. Então acho que também, eles vão até o último minuto, porque sabe, vão botar o nome de qualquer um desses caras aí, vai começar a aparecer podre, porque enfim, o nome deles é podre mesmo, né, Lu? Primeiro, sim, eu ia começar pelo tudo, mas vamos por partes aí. Eu não sei se eu concordo com essa coisa de que o PT é bom em desconstruir e não sei o que lá e tal. Porque eu acho que isso ficou muito, muito relacionado ali a uma suposta campanha de desconstrução da Marina Silva, né, a atual ministra do Meio Ambiente, que os marinistas lamentaram, falam que o PT jogou sujo e tal, mas eu não tô falando de uma campanha. Se a gente jogou sujo, ela, né, teve lá o lado dela, né, já falamos aqui, não vou ficar, parece que eu tenho ressentimento. Tenho, mas não vou falar disso aqui agora. Mas assim, eu queria comentar outros dois pontos antes, assim, voltando ali à desaprovação do governo, que eu acho que vale a pena pontuar. A primeira é que, acho que a gente concorda aqui, que nós também não aprovamos exatamente este governo, mas não pelos mesmos motivos que geralmente aparecem nas pesquisas. Sim. Eu acho que o principal é que realmente Lula 3 não tem uma marca, não tem uma cara, que não seja, por exemplo, a da conciliação, que acaba virando uma coisa só do antibolsonarismo, ou seja, que precisa do bolsonarismo de alguma forma, como os teóricos da polarização gostam de falar. Eu não acho que é isso, mas eu acho realmente que Lula 3 não tem uma marca, não conseguiu imprimir a própria cara, para além daquela coisa de uma retomada do país, né, de reconstrução, mas uma reconstrução que não teve exatamente uma cara, que não fosse dos mesmos programas que o PT já tinha. E mesmo que tenham lançado programas novos e interessantes, como o Pé de Meia, por exemplo, não conseguiu colocar isso para além do tamanho, por exemplo, do Bolsa Família, né, que é uma grande marca dos governos petistas. Então, essa falta de uma marca, eu acho que é um problema, porque nós já estamos aí, né, passamos da metade do mandato e tal, e não ter uma marca é realmente problemático para pensar qual vai ser a condução. Dentro dessas pesquisas que podem se indicar também as coligações, né? Coligações não, mas esses acordos, né? O outro ponto que eu acho que é interessante falar
e aí sim eu acho que encontra um pouco mais essa percepção de que tá tudo uma merda, é que realmente tem um problema que eu acho que vai custar caro, porque já está custando caro para classe trabalhadora e para classe média, que é inflação e alta dos alimentos. O governo não conseguiu não conseguiu contornar isso, né? Continua jogando muito dinheiro no agronegócio, e muito menos do que a gente gostaria e né, esperava para a agricultura familiar, por exemplo, para poder fazer esses alimentos chegarem na mesa dos brasileiros a um preço mais justo e comida de verdade, né? Não só renda, né? Não só valorização do salário mínimo, estou falando de produção de alimento para a gente poder também pensar em controle de preço, esse tipo de coisa. Não conseguiu, acho que a política de agricultura familiar está bem aquém do que a gente esperaria, né, do que a gente gostaria. E isso influencia diretamente, gente. Não dá para dizer que não influencia, sabe? Você vai no supermercado e você sente, saca? O preço realmente, tem guerra, tem petróleo, tem gasolina, mas isso também não chega explicado às pessoas, né? E aí falas como a do Lula de então é consumir diferente e tal, também não ajudam muito. São declarações que, claro, que vão ser pensadas pela imprensa hegemônica, e são problemáticas mesmo, porque também não diz respeito ao programa que eu gostaria de ter eleito, que eu sei que não foi o que foi eleito, que né, foi uma frente ampla, amplíssima, mas que eu acho realmente que não dialoga, sabe, com problemas reais que eu falo, de fome, né, de insegurança alimentar, de inflação que acaba corroendo os salários, de não valorização das categorias, né, de trabalhadores, das diversas categorias, de desvalorização ou não valorização, como a gente gostaria, de empresas estratégicas, como já falei aqui, de Correios, da própria Petrobras. E também a questão da reforma trabalhista, né? Que não foi encampada uma luta contra a reforma trabalhista do Temer, e foi escanteada, na verdade, até a própria pauta, né, contra a escala 6x1 não foi totalmente abraçada pelo governo, pelo Ministério do Trabalho, pelos parlamentares petistas que ficaram brigando de quem que era a autoria. Então, isso tudo acaba contribuindo para não dar essa cara, não ter uma marca. Eu acho que são pontos que vale a gente colocar aqui. Fundamental. Outra coisa que eu queria outra coisa que eu queria trazer é que realmente eu acho que o governo vai se movimentar mesmo a partir da definição aí do nome do candidato que deve ser o candidato da extrema-direita, ou que vai, né, o principal candidato da oposição, até pela questão também dos acordos, né, com o próprio, principalmente com o centro, né, que não se decide, que tem gente ali no governo, mas que não vota, né, com a base governista. Mas eu quero chamar a atenção também para um ponto que eu não sei se todo mundo está sabendo, é mais uma questão interna, que está rolando o processo de eleição direta do PT, né? Isso. Que chama de PED. E a eleição mesmo está prevista para o início de julho, mas já tem debates aí rolando nas redes e tudo mais. E essa eleição é importante porque o Lula já tem feito algumas declarações há algum tempo, mas acho que nessa última semana, se não me engano, ele também falou de novo que é importante eleger senadores. Ele frisou a coisa do Senado, principalmente. Mas ele tem falado da importância do parlamento, que não adianta só eleger o presidente e tal, porque senão o estrago tá feito e a gente já tem muita dificuldade de fazer, né, de trabalhar aí com essa correlação de forças, como a gente gosta de tratar aqui, né, Caio? Então, a eleição do PT, ela vai ter um reflexo diretamente nisso, porque as direções nacionais, estaduais, né, os dirigentes municipais também, depois para as eleições municipais, eles que vão definir, né, a alocação, a prioridade das verbas do recurso eleitoral. Então, tem os parlamentares, geralmente os parlamentares se agrupam também, alguns deles estão envolvidos, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, a deputada Jaque Rocha é candidata à reeleição, ela é a atual presidenta do partido aqui no Espírito Santo e é candidata à reeleição. Tem outros parlamentares envolvidos também. É o Reimão, né, aqui no Rio. O ex-prefeito de Vitória. Exatamente. O Quacá é candidato, mas eu não sei se tirou. Quacá tirou. Retirou, né? Já retirou. Era candidato de uma dissidência da CNB, que é a ala majoritária do PT. Então tem isso, sim. Os parlamentares, nesse momento, me parece, estão bem envolvidos nisso. Sim, o PT está envolvido nisso.
É fundamental porque quem vai comandar o partido na eleição mais importante da história, né? Como o Freixo gosta de dizer, cada eleição tem sido importante na história. O PT tá bem envolvido nisso realmente. E eu acho que é válido. Você tem que se preocupar em organizar o partido primeiro. Considerando, inclusive, um partido de corrente, né? Então precisa realmente ficar bem claro que lado vai. E é fundamental para saber que lado o PT vai, com quem vai, como vai conversar com os outros partidos. E tem diferença entre os candidatos, né? Embora a fração do Lula seja majoritária, ele leve quase sempre, seja favorita, caso dê algum problema lá, alguma divisão, vai ter um novo rumo. Novo rumo não diria, mas novos caminhos aí pro PT, de fato. Ou pelo menos uma disputa de teses, né, que a gente fala. Disputa das estratégias que serão adotadas, inclusive qual que vai ser a prioridade? Vamos priorizar quais estados, né, capitais, mais à direita, Senado, menos à direita. Mapear onde é que tem nomes que podem ser aí candidatos ao Senado, como o Lula tem falado de priorizar. Isso tudo vai entrar na conta, tem que entrar na conta, né, dessas eleições que acabam definindo essa alocação das verbas eleitorais. É isso. Agora a gente vai continuar falando de eleição, mas agora um pouco mais local. O Cesarotti vai girar aí a última roleta do dia. Na última terça-feira, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei complementar que regulamenta o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal e cria a Força de Segurança Municipal. É a primeira discussão, ainda vai voltar a ser votado. A medida recebeu 33 votos favoráveis ante 14 contrários e teve uma abstenção. Em maio, houve uma primeira tentativa de votação e os vereadores Leonel de Esquerda e Maíra do PT não votaram com a base do governo e conseguiram adiar o pleito aí numa manobra que contou, inclusive, com o Novo e o PL, o Paz falando que o PT, o PSOL, o Novo e o PL se uniram e tal. Mas o PT e o PSOL ficaram onde estavam, né? Contra o armamento da Guarda Municipal. Uma parte do PT, né? Uma parte do PT e o PSOL. O Novo e o PL que é estranho serem contra a arma. Pois é. A manobra causou esse racha do PT e do PSD na capital, a ponto de reverberar o Pedro Paulo, doido pra romper com o governo Lula, né? Enfim, dizendo que tinha que romper com o governo, porque ele se vê obrigado a votar com o governo Lula. Mentira, se pegar a votação do PSD, ele talvez no Rio sim, mas pegar a votação do PSD nacional, irmão, é pouquíssimo fiel, né? Enfim, e aí nessa terça agora, o Leonel não participou da votação e a Maíra se absteve. O PT veio, né, deve ter ido lá gentilmente falar, gente, poxa, não faça isso não, então se abstém e tal, pra manter essa amizade aí, PT, Lula e Paz. No Palácio da Guanabara, né, aqui no governo do estado, também teve estranhamento entre as bases aí, né, da outra ponta, né, na extrema direita. Tá rolando aí a proposta de redução e unificação das tarifas dos transportes públicos estaduais. E aí, o Cláudio Castro, do PL, entrou em rota de colisão com o seu secretário estadual de transporte, Washington Reis, do MDB. O Washington Reis está bancando a medida, né, anunciando a implementação, já disse que até entra, essa semana entra aí, mas o Castro, né, e o governo como um todo estão dizendo que precisam fazer uns estudos aí de impacto ainda. E de pano de fundo, claro, nesses dois casos, a eleição de 2026. No caso do governo do estado, o Washington Reis é um aliado mais fiel, digamos assim, do Bolsonaro do que o próprio Castro, né? Castro e Bolsonaro não se bicam muito. E o Reis, que é uma figura muito forte em Duque de Caxias, um dos principais colégios eleitorais do Rio de Janeiro, foi prefeito, elegeu sucessão e tal. Ele ainda não tá legal, não aceitou legal a escolha do Castro, né, e do PL pelo presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil, né, para ser o sucessor do atual governo, e já tem falado publicamente que o MDB pode lançar uma chapa, enfim, por si só. Inclusive, o Washington Reis quer ser, por exemplo, candidato a Senado, ser o segundo senador do bolsonarismo, né? O Flávio Bolsonaro vem para a reeleição e tá aí o segundo senador pode ser tanto o Castro, que é um dos favoritos aí do PL, né? Vi Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro, mas o Washington Reis quer essa vaga também, ao lado aí do Flávio. E aí, Daniel, a política nacional, ela tem a gente tem falado bastante sobre política nacional aqui, a gente vai dar esse ano aí tentar dar uns bizus aí sobre política local. É um feedback que a gente recebeu e a gente acha que por bem precisa falar mais do Rio. Na política nacional,
a campanha permanente se dá de outra forma, né? Se dá muito ali nos debates em Brasília. É uma campanha muito mais de operação entre os entes ali, tanto os entes de governo quanto de partidos, numa certa casta ali, né? Brasília, restaurantes, hotéis, encontros. A política local, ela é muito mais voltada para a eleição. Já começou a campanha aqui, né? Quando a gente está falando disso, se por um lado o Lula e a extrema-direita lá para o Palácio do Planalto postergam um pouco a campanha em si, aqui não, já está muito claro isso, né? E a gente vê aí que tanto a base Paz-PT, né? O Paz que é fiel ao Lula, né? Bom, você é fiel, né? Aparentemente, o Paz é fiel ao Lula. É uma palavra um pouco forte. Fiel um pouco forte é ótimo. Ai. O Paz não é fiel nem ele mesmo, nem ele sabe o que ele pensa, mas enfim. Em tese, né? Para princípio, o Paz é fiel ao Lula, não ao PT. Ele meio que engole o PT, porque, né? Por acaso vem a ser o partido que o Lula fundou. E é atualmente filiado. Então é uma base muito mais frágil, né? Parte da base. São 4 vereadores, 2 vereadores votaram com Paz, que são os vereadores que, assim, não são vereadores ideológicos, digamos assim, não. São vereadores que vêm da máquina, são do PT, mas que se fizeram seu nome na máquina municipal, né? Na partidária. E a parte... o Felipe Pires, que é sobrinho do Adilson Pires, e o outro esqueci. É o Niquinho, talvez? Não, o Niquinho era um suplente que assumiu a vaga no mandato anterior. Mas a gente vai pesquisar aqui. Enfim, não são bases ideológicas, não são vereadores igual a Maíra e o Leonel, que são caras que fazem um discurso muito mais ideológico, né? E aí, acho que uma coisa que é legal de dizer, que aí o racha na extrema-direita é tão impactante, até a base... Se a base PT e Paz, né, é mole mesmo, é molenga, não se sustenta na primeira votação de guarda armada. E eu lembro que eu fiz essa ressalva em off, você testemunha disso, eu falei, né, votar no PT tem esse risco, embora a Maíra e o Leonel tenham ficado do lado certo. No governo do estado, é um bolo muito grande, mas é que é dividido por muita gente. A gente tá falando de um governador que não pode ser reeleito, ou seja, tem uma vaga aí, e de 2 vagas no Senado, sendo que o Carlos Portinho, que é o atual senador do Rio, suplente do Harold, que morreu, né, na Covid, ele também quer vir. Ele é um cara do bastidor, né? O Carlos Portinho é um cara do bastidor, do PL. Então, assim, são 2 vagas só e uma é do Flávio. O Flávio é intocável, embora esteja rolando aí campanha pro Flávio vir presidente. Tem gente no Senado e no Congresso como um todo, né, na Câmara, que gostariam do Flávio como presidente, né? Porque o Flávio é exatamente o cara do bolsonarismo que senta na mesa com o famoso Centrão. E aí eles se dividem também, né? Como é que vai ficar o Reis, né? Que cargo vai ter o Reis? Um cara que é muito grande, inclusive eleitoralmente, tem muito voto, é muito forte na Baixada. Ele vai aceitar não ser nada, né? Nem ser governador, e ele já vinha namorando com o fato de ser governador muito antes, né? Aí ele vê o Castro do nada surgir. O Reis, ele era o candidato a vice do Castro na última eleição. Ele foi barrado pela Justiça Eleitoral. Isso. Na época, e aí inventaram o já ex-vice-governador, agora, né? O Pampolha, Thiago Pampolha. E ele acabou assumindo a secretaria, porque ele não podia ser candidato a vice, mas ele podia ser secretário. Inclusive, mas então, tem processo pra ele não ser secretário, só que foi engavetado. Enfim, então era pra ele ser a bola da vez, né? E eleitoralmente falando, ele tem muito mais densidade. Antes do Witzel ser o candidato do Bolsonaro e, por consequência, o Castro se tornar o governador, a ideia é que fosse o Reis em 18 ou mesmo em 22, né? E o aí Reis você era automático próximo candidato a governador da direita. Esse estranhamento do Washington Reis, aliás, uma coisa que eu ia falar antes disso, os 2 temas, né, tanto no municipal quanto no estadual, mostram muito como é que a política estadual ela funciona mais no dia a dia das pessoas mesmo, né? Que a gente tá falando de segurança pública e transporte. Segurança pública... Que são 2 problemas, municipal. São 2 problemas que a população bota sempre como 2 dos principais problemas do seu dia a dia, né? A gente acorda no Rio de Janeiro, a gente abre o noticiário, essa semana mesmo teve a Avenida Brasil fechada para operação no Complexo de Israel, tem tiroteio, tem assalto em ônibus. Se a gente liga o noticiário matinal da Globo, é esse boletim de ocorrência, né? As pessoas sentem, principalmente nas periferias, né? Nas zonas norte e oeste da capital e na Baixada, em São Gonçalo. E a gente já tem 9 anos debatendo aqui, a gente sabe ainda que a construção midiática faz com que a maioria das pessoas nesse estado acredite que a solução é
mano dura, né? Mais policiamento, mais arma na rua, políticas, entre aspas, mais duras, né? Contra a criminalidade. E o pai sentiu isso na campanha. Ele poderia ter tido uma reeleição ainda mais consagradora, não fosse o tema da segurança pública, que o Ramagem era a única coisa que usava para bater nele. Você viu o programa eleitoral do PL, só falava de segurança pública, que o Rio está inseguro, que o prefeito... Esquecendo, inclusive, que o governador era do PL. Que o governador, que é o responsável pela política de segurança pública, é do partido dele. Mas, enfim, né, não vamos trabalhar com racionalismo. Que isso não funciona no emocional. Tentou colar essa imagem no Paes de que ele seria leniente. Ele estava junto com a esquerda e que a esquerda é leniente com a criminalidade. Tentou colar muito isso. Então, o Paes, na própria campanha, já tentou encampar alguns assuntos e depois, no dia seguinte da eleição, ele começa a campanha dele para governador, né? E ele vem falando de uma forma gradativamente mais, entre aspas, mais dura, né? Com esse discurso bélico, que ele não apresentava, embora apoiasse e tal, mas ele não tinha esse... Foi prefeito durante 12 anos ele e em momento não era conhecido por municipal. esse discurso, né? Poderia ter tentado antes. Sim, ele adotou esse discurso para descolar essa imagem que tentou se colar nele, de leniente com criminalidade, ser um cara que fala grosso, blá, 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 blá. E esse armamento da Guarda Municipal passa dessa tentativa, e provavelmente vai conseguir, porque tem a maior parte da Câmara nas mãos, passa como já uma atividade de campanha eleitoral para 2026, e o tema da campanha, o tema da violência urbana, da segurança pública é sempre muito sensível no Rio de Janeiro. E é interessante que, assim, a propaganda da campanha vai ser apenas eu armei a Guarda Municipal, porque não vai dar tempo de ter feito. Sim. Né? Não, ele quer descolar, ele quer... O que eu fiz? Ele quer criar um efeito teflon para que não cole nele a imagem de que ele vai ser leniente com a criminalidade porque ele tem apoio da esquerda. E esquerda é igual a gostar de bandido. E no caso dessa rusga entre o Reis e o Castro, né? Transporte público é uma chaga, é um problema da cidade, e é onde o Eduardo Paes vai ter... para poder mostrar coisa, né? Recuperou o BRT, aumentou o sistema está funcionando razoavelmente, recuperou o sistema de ônibus, claro, está muito longe do ideal, mas a gente consegue, eu estava até comentando, né? A gente consegue hoje andando de ônibus no Rio de Janeiro, quem usa, você vê que finalmente a gente conseguiu estar melhor do que a gente estava no pré-pandemia, ali em 19 de 20. Mas ainda estamos pior do que a gente estava no segundo mandato do próprio Paes, antes dele mesmo fazer a cagada chamada reorganização, racionalização no final de 2016. Mas enfim, o saldo desses mandatos atuais, né, de 2020 para frente, é positivo nesse tema, e os transportes que são de responsabilidade do Estado são caos. O metrô funciona, mas custa quase R$8, é o metrô mais caro do Brasil, e de um alcance, né, muito limitado se comparado, por exemplo, a São Paulo. As barcas conseguiu baixar já o preço, né? Tava R$8. As barcas transportam hoje... O modelo é a barca. As barcas transportam hoje uma fração do que elas transportavam há 10, 15 anos. E nessa diminuição, diminuiu o número de carros na ponte Rio-Niterói, por exemplo. Exatamente. E... Parece que funciona mesmo essa coisa de colocar as pessoas no transporte público. Exatamente, né? Quem diria? Coisa de comunista, né? Quem diria? Aliás, o governo Castro e o secretário Reis, claramente comunistas, né? Estão falando de subsidiar. Querendo subsidiar transporte público que é privado. Meu Deus do céu. E os trens, que são uma vergonha. No Rio de Janeiro. A verdadeira vergonha. A verdadeira então, vergonha. Tanto a Supervia quanto a barcas toda hora querem... Não, tô indo embora, hein? Tô devolvendo a concessão. Tô indo. E além de ser uma vergonha, custa R$7,70, R$7,60. Não é uma vergonha barata. O trem não é uma vergonha barata. Se você vai trabalhar todo dia de trem, você não sabe se você vai conseguir chegar no horário no trabalho, se você vai conseguir chegar em casa para ver a sua novela, né? Mesmo saindo da mesma hora, todo dia. Então, o Castro sabe, né, que o PL, né, não vai ser o Castro o candidato, mas sabe que é um flanco aberto e que o Paes leva vantagem nesse sentido. Então estão tentando mostrar serviço, né, para baratear. Fala assim o Estado, mais uma vez, desse governo comunista do Estado do Rio de Janeiro, assumir a operação do trem, né, do trem de subúrbio, e, enfim, tentar mexer nesse problema crônico, desde sempre, que afeta muito a população. E, para concluir, o Castro não
não pode demitir o Reis, né? Porque se ele tivesse comando, aquilo a gente sempre fala, o governo Cláudio Castro é um governo completamente loteado entre as forças políticas tradicionais do estado do Rio de Janeiro. De paraquedas. Assim. Exatamente. Então ele não tem poder nenhum de demitir seus principais secretários. Porque eles estão ali não por vontade, por escolha do Castro, eles estão ali baseados em acordos políticos para viabilizar o governo e acordos que funcionam, né? Porque ele tem ali... E o Castro sabe que se ele não se eleger para senador, embora ele seja bastante favorito, né? Infelizmente, a chance de... Ele vai ter que voltar a cantar. Ele não vai ganhar mais nada, acabou a carreira dele. Ele tem que dar graças a Deus, então ele tem que ficar pianinho mesmo, né? Porque é isso, assim, o Reis é uma figura política e eleitoral muito ou arrumar uma forte. vaguinha no TCE, né? Tipo, ele fez com o vice dele. Enfim, ou arrumar essas vaguinhas aí, né? Porque ele sabe disso, né? Então a gente a gente tem falado aqui, né? A gente vai tentar trazer, não dizer toda semana, mas pelo menos uma vez por mês aí, o que tá acontecendo no Rio, porque realmente fica, os principais jornais, né, do Rio, por exemplo, só falam de violência, né? Você não vai ter um debate mais específico. Os grandes canais 24 horas de hard news é nacionalizado, então acho que é um gap que a gente tem aqui e é um compromisso que a gente precisa assumir. Eu sempre quis fazer ter um programa só sobre Rio de Janeiro, quem sabe, né? Sai aí, porque eu observo muito. Uma das minhas fontes, né, é a Berenice Seara, que é uma mulher jornalista incrível que acompanha bastante o bastidor, tem muita fonte. O Leandro Rezende, do CBN, nosso amigo também, da CBN, também está sempre tratando, então a gente se baseia bastante. São fontes muito confiáveis de política aqui do Rio. E é isso, assim, isso o que vem à tona, né? Imagina o que tem aí de por baixo dos panos, né? E tá vindo à tona isso. Laura, você quer falar alguma coisa mal do Paes ou do Castro? Quer falar alguma coisa aí do nosso Espírito Santo? Se já começou a campanha? Como é que tá aí o nosso... Não, vou deixar, Capixabas? eu já falei pra vocês que esse é o momento, inclusive como você citou, Caio, como a gente não vê isso, né, na mídia hegemônica, é o momento em que vocês falam e eu escuto, e aprendo, acabo assimilando, né, também alguns nomes, e é interessante pra mim também, porque realmente não tem um outro lugar pra não ver isso e tenho o privilégio de ver aqui diretamente com vocês no Lado B do Rio. E ainda dá seus pitacos. E vocês ainda me dão esse espaço, olha só. Mas eu vou só ouvir mesmo. É o momento. Eu falo muito, né? Então é um momento em que eu fico um pouco mais quietinha, mas entendo, estou atenta. Maravilha, porque realmente, de fato, a gente não quer que você... Eu falei isso na última vez que eu fui falar do Castro, né? A gente não quer que você seja pego de surpresa, né? Quando a gente for tratar de eleição do Rio aqui, e muita gente que mora longe, principalmente o pessoal que mora de fora, mas mesmo o pessoal aqui do Rio... Cara, mas por que o Castro, né? E aí o próximo vai ser por que o Bacelar tem 38% dos votos, 42% dos votos no primeiro turno, né? Cadê a esquerda? A gente vai falar também dos candidaturas da esquerda aí, que também é a mesma coisa de sempre, né? Estão querendo botar a Benedita, por exemplo, para ser senadora, né? Assim, tem voto, inclusive, para ser Benedita, talvez seja o último bastião. Mas é a senhora de 85 anos, sabe? Que vai terminar o mandato com 90. Tá bem, tá 94, inteira. São 8 anos. Tá bem, tá. É porque acho que ela não tem 85, acho que tem 82, 83, sei lá. Eu joguei pro alto. Da eleição vai ter. Tá bem, tá inteira. Pô, preto quando pita é 3 vezes 30. Benedita tá, porra, maravilhosa. Mas é a senhora, gente. Deixa a senhora descansar. Vai fazer outra coisa. Mas enfim, a gente precisa da Bené, talvez... Mas de novo aquela coisa da transição geracional, né? Que tá sempre sendo anunciada aí, mas que parece que não acontece. Exatamente. Eu ia até brincar que, olha, ano que vem eu já tenho 35, gente, mas não vou brincar com isso, não. Inclusive... Luara 133. Inclusive tem até a própria Bené tem suas questões, né? Quando teve aqui comandando o Rio de Janeiro, foi bastante complexa, como ela fez aí, colocou alguns quadros do PT, mas enfim, também já passou, já foi, outros tempos. E aí a gente vai ficar, né? Aí já se fala em Molon, que nem, caraca, coitado do Molon, há muito tempo eu não vejo o Molon. É isso, assim, a situação no Rio de Janeiro não é simples, então tem uma grande chance da gente ver aí 2026 Bacelar, Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro, por exemplo, eleitos. E não seria surpresa, a gente vai tentar achar que não, né, a gente vai tentar aí, né, e o Freixo, cadê? Vem de quê, né? O Freixo deve vir de novo para deputado federal, o Freixo já não quer mais, enfim, muitas coisas pra gente falar, e eu acho que já tá aí num período que a gente vai pincelando, mas até lá
Você sabe, tem muita coisa política brasileira e carioca, então, né? Daqui a pouco o Castro tá aí preso, vai saber. Luara Ramos, então, obrigado pela presença. Vamos agora assistir um Carlo Ancelotti, né? O jogo já tá acabando, né? 0x0, né? 0x0. Mas enfim, você aí que tá nos ouvindo já sabe quanto foi, mas a gente vai pegar esse segundo tempo aí. Valeu, Luarito, até semana que vem. Boa noite, Caio. Vamos lá, vamos pegar o VT do jogo da seleção. Que eu, pra ser bem sincera, não sei se eu tô tão desligada assim da seleção, eu só lembrei porque eu vi uma propaganda hoje cedo. Eu não tava nem lembrando desse jogo. Mas enfim, boa noite. Boa noite, Daniel, Caio, todo mundo que ficou com a gente até agora. Brigadão por mais uma semana aí. Semana que vem tamo de volta. Um abração. Até lá. É isso, antes de dar o tchau aqui pro Daniel, eu vou fazer um jabazinho aqui, né? Convidar todo mundo que tá nos ouvindo a conhecer a minha nova iniciativa. Eu virei youtuber, tá, galera? Tem pouco youtuber no mundo, então eu resolvi virar mais um. Tô com um canal aqui no YouTube, A Vida e a Bola, pra falar de quê? O que vocês acham que eu vou falar? Da vida e da bola. É isso aí. Basicamente, é uma forma de eu transformar a galera que curte as minhas pensatas aí no Twitter, no Instagram, principalmente no Blue Sky, e ter mais um canal, né, pra falar de vida, de bola, de cotidiano, bater papo com os amigos e amigas, comentar sobre as coisas mais leves e engraçadas da parte política, editorialmente falando, né? Eu vou deixar aqui pro lado B. Então eu conto com a galera que ouve o lado B nessa nova empreitada aí no canal A Vida e a Bola, youtube.com/@avidaeabola. É uma empreitada diferente, mas que eu pretendo seguir aí o mesmo senso crítico, a mesma leveza com que a gente faz aqui há 9 anos este humilde podcast. Daniel, tchau, tchau. Tomar uma cervejinha agora, né? Profissão do futuro, né? O youtuber. Youtuber, né? Vamos tomar uma cervejinha pra falar da vida da bola. Que é a melhor coisa do que isso, não tem. Vou fazer um conteúdo. Até então. Semana que vem, que a gente vai gravar no Dia dos Namorados, hein, gente? É verdade, pra falar de um tema bastante leve. A gente tá confirmado, mas enfim, vocês sabem como é, né? Nem sempre a gente consegue, mas eu vou antecipar que a gente vai analisar aí criticamente o que ficou da pandemia da Covid-19 no Brasil. A ideia é fazer aí um rescaldo, fazer um planilhão aí, levantar, porque tem gente trabalhando sobre isso e é um negócio que a gente não pode esquecer. Tem uma leva pra embalar o seu dia de Santo Antônio, porque vai ao ar. Isso que vocês têm. Dia 13. A gente que vai falar disso no Noite do Dia dos Namorados. Uma sexta-feira 13, dia de Santo Antônio. Sexta-feira 13 que vocês vão ouvir aí pra pedir em casamento. A gente conta com vocês, forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.